Como planejar a viagem dos sonhos? Olá, eu sou Eduardo Almeida, educador financeiro e criador do Comportamento e Finanças, esse canal que tem como objetivo ajudar pessoas e famílias a se organizarem financeiramente. O objetivo do vídeo de hoje é planejamento, planejamento de viagem, planejamento da viagem dos sonhos. Muitas pessoas têm sonhos, de viajar, conhecer um determinado local, uma cidade, um país, mas têm dificuldade de planejar essa viagem. Muitas vezes a pessoa não ousa nem fazer um planejamento, ou seja, essa ideia de viajar, essa vontade, esse sonho de fazer essa viagem fica somente no campo dos sonhos mesmo, só no campo das ideias. E essa viagem ela nunca vai para o papel para fazer ali um planejamento inicial. Então, em consequência disso, essa viagem ela nunca acontece e o sonho nunca é realizado. Então, se você tem interesse por esse assunto, se você tem o sonho de conhecer um determinado local, fica comigo nesse vídeo, eu vou te passar aqui um passo a passo do que você precisa fazer, o que você precisa contemplar, qual que é a sequência para você planejar aí a sua viagem dos sonhos. Bom, em primeiro lugar, o que você tem que definir? Você tem que definir uma data, É importante que você defina a data e não você espere que algo aconteça para que você, mediante isso, defina qual que vai ser a data. É importante que você assuma ali o controle da realização desse sonho e comece já definindo a data. Qual que é a data que você quer realizar essa viagem? Mesmo que depois, quando esse planejamento estiver em execução, aí de repente você pode fazer ali um ajuste para mais ou para menos naquela data em que você planejou inicialmente. Tá? Então defina uma data em que você quer, em que você irá realizar esse sonho. Tá? Depois, o segundo passo, você precisa saber quanto custa. Qual que é o valor que você vai desembolsar, que você vai investir para a realização desse sonho. E aí tem algumas etapas para você saber qual que é esse valor. Primeiro você vai precisar desembolsar uma quantia, um valor antes, nos preparativos para essa viagem. E depois, é lógico, você vai ter ali que desembolsar outros valores também no decorrer da viagem, quando a viagem estiver acontecendo. E eu sugiro que essa viagem você faça ali as reservas necessárias, o provisionamento dos recursos que você vai utilizar antes da realização da viagem, ou até a realização dessa viagem, para que quando você finalize essa viagem, você não fique com nenhuma dívida. Tá? Então, quais são as etapas aí para você saber, fazer ali um orçamento dessa viagem? Primeiro, o antes, Quais são os custos que você terá ali que desembolsar antes da realização dessa viagem? Bom, em primeiro lugar, o deslocamento, passagem. Geralmente, a viagem dos sonhos é para um local distante de onde a pessoa está, onde a pessoa mora, Geralmente, não é sempre, tá? Mas geralmente é. Então, as pessoas fazem essa viagem usando o transporte aéreo, ou seja, uma viagem de avião. Então, ela precisa fazer a compra dessa passagem até com uma certa antecedência. Mas para saber quanto é que custa, precisa fazer a pesquisa. Então, você pode pesquisar nos sites das próprias companhias aéreas, ou então ir em sites aí de pesquisa, de venda de passagens, tá? Onde você, num site só, você já pesquisa os valores ali, vai aparecer ali todas as companhias aéreas que fazem aquele trecho, que viajam, que voam para aquele local aonde você quer ir. Tá? Então, a exemplo da Decolar. Decolar.com é um local onde você pode fazer ali a sua pesquisa. Tá? Eu sugiro que você faça a pesquisa nesses sites e compre a sua passagem diretamente na companhia aérea. Você pode até parcelar essa compra, desde que a última parcela seja antes do início ali da sua viagem. Tá? Aí você faz o planejamento de acordo aí com a sua situação financeira. Tá? Então você pode fazer a pesquisa, lá você pode pesquisar com datas até um ano à frente da data atual. Agora, se a realização desse sonho, dessa viagem dos sonhos, for depois, digamos assim, daqui a 2 anos, um exemplo, então você faz uma pesquisa para um mês que coincida com aquele mês em que você vai realizar a viagem naquele ano. Por exemplo, digamos que a viagem vai acontecer no mês de outubro de 2023. Eu estou gravando esse vídeo em março de 2021. Então não tem como você saber quanto custará uma passagem aérea em outubro de 2023, mas você vai saber somente até março, geralmente até março de 2023, um ano, dessa data aqui em que estamos agora até um ano depois. Mas o que você faz então? Pesquisa quanto custa uma passagem no mês de outubro, do ano corrente, no caso, para essa data que eu estou dando o exemplo, outubro de 2022. É importante que seja no mesmo mês, por quê? Porque as passagens, elas
variam ali o seu preço de acordo com a época do ano. Tá? Então você pode fazer uma pesquisa para você ter uma noção de quanto custa a passagem para você ir e voltar, né, nessa viagem dos sonhos. E você pode se planejar quando você vai fazer essa compra mediante o valor e mediante aí a sua situação financeira. Então, passagem. Ah, não, mas eu vou de carro, né? É uma viagem distante, tudo bem, mas essa viagem ela precisa ser feita de carro. Então, você já verifica logo. Você vai alugar um carro? Quanto é que custa o aluguel? Veja qual que é o carro, qual que é o tipo, né, de carro, quanto custa o aluguel para os dias que você vai ficar, né, realizando essa viagem. Ah, não, eu vou com carro próprio. Então, o que vai precisar é de uma revisão e, lógico, o combustível, tanto o carro de aluguel quanto o carro próprio, quanto você vai gastar de combustível, pedágio, né? Então você tem que fazer esse levantamento. Não precisa ser algo exato, mas aproximado para você ter uma noção clara dos valores, tá? Um outro valor também que você precisa desembolsar, é possível desembolsar antes ou no início da viagem, né? Que é a hospedagem. Tá? A hospedagem, geralmente, quando a pessoa paga antes, né, ela faz o pagamento antecipado, assim como a locação de um veículo também, ela consegue fazer com algum desconto. Né? Agora, se ela for fazer somente ali no início da viagem, quando ela chegar, no caso da hospedagem, no momento em que ela chegar ali na propriedade para fazer a hospedagem, então, às vezes, o preço é um pouquinho maior. Tá? Mas se o contrato, se você contratar esse serviço com antecedência, é bem diferente de você deixar, né, para fazer isso somente ali nos dias que antecedem a viagem. Tá? Então, aonde você pode fazer isso? Também tem sites que fazem a mediação, né, dessa hospedagem. Então, tem vários também. Eu vou te dar o exemplo aqui de um, que eu uso com uma certa frequência, sempre que preciso, tá? Nunca tive nenhum problema, e você pode fazer reservas em propriedades no mundo todo, que é Booking.com. Eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo, tá? E você pode pesquisar, mas tem outros sites também, tá? E acredito que são seguros também. Booking eu sei que porque já usei e nunca tive nenhum problema na hospedagem, tá? Então você tem ali a opção, você pesquisa as propriedades, você vê qual que é a nota que os clientes, aquelas pessoas, os hóspedes que já utilizaram, né, aquela propriedade, dão para aquela propriedade, né? Então vai ter, além da nota, você ainda vai ter a oportunidade de ver ali os comentários, o que eles falam, o que é bom, o que não é bom, o que precisa melhorar. E aí, mediante esses comentários, você vai fazer uma análise, você olha as fotos e você vai ter ali como escolher uma propriedade sem correr ali um risco de repente, chegar lá na propriedade e ser algo completamente diferente, né, daquilo que você imaginou, daquilo que você viu, que você levantou, tá? É importante também, se você for viajar para um local que você não conhece, tá? Principalmente se for um país diferente, uma cultura diferente, você olha aquela propriedade, vê os comentários ali, lê aqueles comentários, mas dá uma olhadinha, utiliza o Google Street View. Você vai lá na rua dessa propriedade, dá uma olhadinha, como é que é a vizinhança? Né? Olha ali, dá uma olhadinha na rua, você pode fazer isso com muita facilidade para ver o que você acha ali daquele ambiente, daquela região, não só da propriedade, mas da região onde aquela propriedade ali está localizada. Tá? Então você pode fazer ali a reserva para pagar somente quando você chegar e for fazer o check-in. Tá? Ou, claro, você pode pagar também antecipadamente, tem propriedades que aceitam esse pagamento antecipado e te dão um desconto para você fazer isso. Mas a maioria das pessoas utilizam para fazer o pagamento ali no ato do check-in. E a maioria delas também, elas deixam lá, você pode fazer a reserva e pode cancelar, geralmente poucos dias antes, né, do início ali da sua estadia, sem pagar absolutamente nada. São aquelas propriedades que eu te oferece ali a acomodação e elas colocam que é cancelamento grátis, ou seja, tem lá a regra, geralmente até um dia antes, né, da sua chegada você pode cancelar sem ter nenhum custo. Tá? Se você decidir mudar de propriedade ali, do local onde você vai se hospedar, ou de repente mudar ali os planos ali da sua viagem. Tá? Um outro ponto também que você precisa ver antes, para um outro país que você vai viajar. Então você tem que verificar, será que precisa de visto, precisa de alguma taxa? Se você não tiver ainda o visto para aquele país, né, será que você precisa desembolsar algum valor? Passaporte está ok, data de vencimento dele, de validade está válido? Então você precisa olhar quais são as exigências daquele país lá que você vai viajar e ver se você tem ali toda a documentação ou se você precisa providenciar alguma coisa. Um outro ponto também, se é uma viagem internacional,
a maioria dos locais dos países exigem um seguro viagem, você precisa fazer um seguro. Então você contrata esse seguro antes, não precisa ser com muita antecedência, você pode fazer uma pesquisa de preço e pode fazer a contratação desse seguro bem próximo ali da sua viagem. Para que esse seguro? Geralmente é que se você precisar, por exemplo, de algum atendimento médico, tiver algum imprevisto, algo lá, você vai olhar quais são os seguros que aquele país exige, o tipo de seguro, e vai ver que tem várias empresas que oferecem diversos tipos de seguro. Tá? Não é muito caro fazer esse seguro e é importante que você tenha, e até obrigatório, dependendo do local para onde você vai viajar. Tá? Então, seguro viagem. Basicamente, antes da viagem, são isso que você vai ter, esses serviços aí, essas providências que você vai precisar tomar e vai ter que desembolsar ali algum valor, tá bom? E durante a viagem, é importante você estar atento ao que você vai precisar gastar com alimentação, tá? Se você vai viajar de avião, então saiba que até antes, muitas vezes, antes de você iniciar a sua viagem, chega ali no aeroporto, geralmente faz ali um lanche e tudo, você já precisa estar atento, né, a isso, porque preço no aeroporto é bem elevado mesmo, tá? Bem mais elevado, então você tem que estar pronto para esse tipo de despesa, né, que você vai ter ali com a alimentação. E o quanto você vai precisar, qual é o preço da alimentação naquele local que você vai visitar. Você pode fazer essa pesquisa aí na internet, pode ir no próprio YouTube mesmo, vai no Google, pesquisa, você vai ter assim uma noção clara do valor que você vai precisar para as refeições que você vai fazer. Quantas refeições por dia, né? Quais são os locais que você pretende fazer essas refeições? E ali você vai poder fazer um cálculo do que você vai precisar, qual o valor por dia. É importante você saber disso. Eu vou precisar de X por dia, né, para a alimentação. Tá? Nunca coloque para menos. Né? Se você vai arredondar, arredonda um pouquinho para cima, assim você não vai ter surpresas desagradáveis, tá bom? E também, como vai ser o deslocamento nesse local? Você vai usar o transporte público? Pesquise antes. Né? Será que a cidade que você vai visitar, o local, permite? Será que o transporte público vai atender ali a sua necessidade? Dependendo da cidade, tem muitas cidades com boa estrutura ali de transporte público e eles atendem muito bem. Ou de repente você vai utilizar o aplicativo, de repente você vai alugar um carro, né? Então você faz essas pesquisas aí antes para saber qual que é o valor que você vai precisar desembolsar para isso, tá bom? Passeios, quais são os passeios, os ingressos, né, das atrações que você vai visitar ali naquele local. Então, pesquisa antes, essas informações você obtém na internet, tá? Não, mas é no outro país, está no outro idioma. Você vai conseguir fazer a tradução tranquilamente, acessando do seu celular, acessando do computador, né? Os sites já são traduzidos ali automaticamente, você não vai ter nenhum problema relacionado a isso, tá bom? Detalhe, faça uma programação, tá bom? Uma programação do que você vai fazer nos dias de estadia nessa cidade, né? Onde você vai visitar tudo. É claro que é uma programação que precisa só para dar um norte para você. Não pode ficar uma coisa ali amarradinha. Se você está de férias, você está fazendo a viagem dos sonhos, vai ficar preso ali a uma agenda? Não. Acho que isso não é legal, pelo menos para mim não é, tá? Mas vai te dar um norte do que você vai fazer no dia 1, dia 2, dia 3. E se mudar não tem problema, porque você já planejou aquela estadia todos os dias. E você vai ter a liberdade de fazer isso, tá bom? Lembre-se de contemplar também um valor, tá? Para as lembranças dessa viagem, porque de repente você vai querer trazer alguma coisa daquele local para recordação de que você esteve ali, que foi um momento legal, foi um momento feliz, né, seu, da sua família, tá? E lembra também de guardar também, separar ali um valor, separar um valor, programar, né, para os presentes, trazer presentes para familiares, né, para os amigos, isso também é importante. Claro que se isso couber no seu orçamento, caso contrário, tá, não precisa se preocupar com isso, mas a maioria das pessoas fazem isso sim, tá bom? E para finalizar, para fechar, quando você fizer a somatória, né, dessa viagem, da estadia, tirando ali aqueles valores, né, o orçamento, aqueles valores que você vai precisar desembolsar antes, né, separa, aí soma separadamente aqueles valores que você vai utilizar na estadia, tá? Desde o momento em que você chegar lá naquele local até o momento em que você sair, tá? Então faz uma somatória de tudo, digamos, 10 mil reais, coloca aí mais 30% acima desse valor. Se 10 mil reais é soma, então coloca mais 3 mil. Para quê?
imprevistos às vezes acontecem, tá? Então é melhor que você esteja preparado. É parecido ali com uma obra que você vai fazer na sua casa e aí você recebe um orçamento ali do pedreiro e tudo. Geralmente até os próprios, né, profissionais já dizem, olha, coloca aí 30% acima disso aí. Por quê? Porque às vezes é um material a mais que precisa, alguma coisa, então geralmente acontece isso. Tá? Então na viagem também você vai de repente ver alguma coisa que você gostou, é um presente, ou é algo que você vai comprar, por quê? Porque está um preço bem inferior ali naquele local do que na sua cidade de origem, tá? Então coloca aí 30% a mais do que o montante em que você usou para a estadia sua no local, ali naquela cidade, naquele país em que você vai conhecer, né, na sua viagem dos sonhos, tá bom? Então, assim nós finalizamos, espero ter ajudado você, contribuído para que você finalmente comece a planejar aí a sua viagem dos sonhos, tá? Só lembrando, tá? Se você gostou do vídeo, né, deixa aí o seu like, assim você vai ajudar outras pessoas a receberem esse conteúdo. E se você acha que é muita coisa também, que não dá para fazer sozinho, ou que você pode ter dificuldade para fazer isso, nós temos no Comportamento e Finanças consultorias voltadas para essa finalidade, tá? Planejamento aí da viagem dos sonhos. Eu vou deixar também o link do nosso site, né, do Comportamento e Finanças, na descrição do vídeo, se você tiver interesse, né, em saber como funciona a consultoria, você pode fazer um contato conosco e será um prazer, né, atender você e ajudar você na realização desse sonho, tá bom? Então, muito obrigado, um forte abraço e até a próxima.